Oi, gente! Hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre interpretação de texto e eu lírico, que são dois temas que caem bastante em testes, provas, exercícios de português. São dois temas, na verdade, que eles são bem simples, bem fáceis de aprender. Tem umas coisinhas assim que são um pouquinho mais complicadinhas, mas hoje eu vou explicar tudo para vocês. Primeiramente, eu vou explicar cada tema, interpretação de texto e eu lírico. Logo depois eu vou passar um exercício de cada tema. E depois eu vou passar o gabarito e explicar um pouquinho do gabarito para vocês entenderem, caso vocês tenham errado, para vocês entenderem o que vocês erraram. Então, bora lá. Que eu quero todo mundo saindo daqui sabendo muito sobre interpretação de texto e eu lírico. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é a interpretação de texto. Então, vamos lá. Como o nome diz, né, nós temos que interpretar o texto. Então, basicamente, a gente tem que entender a fundo sobre o tema e o assunto que está abordado no texto. Eu tenho uma dica que funciona muito para mim. O que eu faço? Eu leio 2 vezes o texto. No exercício, na prova, que seja. Primeiro eu leio uma primeira passada superficial para entender sobre o que o texto quer falar. E logo depois eu leio de novo, só que eu vou marcando as partes mais importantes. Marca texto, lápis, tanto faz. Porque normalmente as perguntas que as pessoas fazem, elas são direcionadas às partes mais importantes do texto. Então, para você não ficar muito confuso, para você não perder tempo, lendo o texto todo de novo, ler 5 vezes o texto e você fica perdido, você grifa as partes mais importantes e aí logo depois, quando a pessoa vier te fazer a pergunta, já vai te direcionar na parte do texto e você já vai conseguir a resposta. É uma coisa muito boa para se fazer, principalmente quando você está com pouco tempo, e ajuda bastante. Então, a interpretação é basicamente isso. Você tem que interpretar o texto. O leitor, ele tem que entender, né, identificar o que o escritor quis dizer pra gente. Então, tem que interpretar mesmo, tem que ler, tem que entender, tem que ir a fundo ao texto para fazer uma interpretação legal. Então, vamos lá. Eu separei esse exercício aqui, que temos um texto, né, sobre a civilização pós-moderna. E aí, aqui à sua direita, tem 3 questõezinhas, que são bem fáceis, na verdade, o que acontece? Vou ler para vocês, para explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer. O emprego de aspas e uma dada expressão pode servir, inclusive, para indicar ela. Primeira opção, foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição. Segunda opção, pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento. E terceira opção, contém sentido pejorativo, não assumido pelo autor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto e tem algumas palavras com aspas e vocês vão ter que direcionar cada palavra para o número que ela pertence. Agora você pausa o vídeo, você lê o texto, você bota cada palavra em cada número que representa ela. E aí depois eu vou dar o gabarito. Bom, então vamos lá. Depois que você marcou aí, eu vim com um gabarito. Então vamos lá. O uso das aspas no texto, eles indicam algumas intenções do autor. Pós-moderna. O autor, ele basicamente, ele entende que ainda existem algumas restrições sobre o uso desse termo. Seja por ser incerto ou pouco aceito, né, pela comunidade acadêmica. E o termo pós-moderno, ele vai indicar uma fase que começou após o modernismo. Então, alguns autores se referem a esse momento por contemporaneidade, tá? Então, a primeira opção é a pós-moderna. Vamos lá. A segunda é livre jogo do mercado. As aspas aqui, elas foram usadas porque é uma expressão usada na área da economia. E isso trata-se de um jargão. Então, ela indica a liberdade do mercado em atuar, né, sem a intervenção do Estado. E a terceira opção é o resto do mundo. Por que o autor ele usou essas aspas nessa expressão? Porque ele queria indicar
que ainda existe um caráter pejorativo nela, no qual ele não compartilha, ele não concorda, mas é uma expressão pejorativa, tá? Então, só para concluir, a primeira opção é pós-moderna, entre aspas, a segunda opção é livre-jogo do mercado, entre aspas, e a terceira opção é resto do mundo, entre aspas, tá bom? Esse é o gabarito. Caso você tenha errado, pode tentar fazer de novo, enfim, vai de você. Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, sobre a interpretação de texto, como a gente tem que, o que é, como a gente tem que identificar, passei um exercício para vocês um pouquinho diferente, né, com aspas, para a gente entender um pouquinho sobre jargão, sobre o uso das palavras pejorativas, enfim. Agora a gente vai passar para o outro tópico, que é o eu lírico. Então, vamos lá. O eu lírico, ele é um elemento, né, na verdade, ele é um elemento básico na poesia. Quando a gente lê um poema, né, a gente tá vendo obras literárias do gênero lírico, que são obras escritas que mostram primeiro a subjetividade e os sentimentos, as emoções, a interioridade do sujeito. Então, a maioria dos poemas, né, que a gente vê aí, a gente vê a pessoa falando sobre suas emoções, os sentimentos. Alguns são mais tristes, alguns são mais alegres, alguns são mais engraçados. Aqui na direita eu botei um poeminha, né, caso vocês queiram ler. Enfim, como eu tava falando, né, ele mostra um pouquinho sobre a subjetividade, né, os sentimentos, a interioridade do sujeito, enfim. Esse é o eu lírico. E como é que a gente faz para identificar o eu lírico? Então, vamos lá. O eu lírico, ele é um termo muito usado na literatura, né? Porque para se referir aos pensamentos gerais de poetas narrativos, que narram as coisas, né? Então, ele basicamente é utilizado em textos de gênero lírico e tem como característica expressar emoção e subjetividade. Então, quando a poesia é criada, ela envolve uma criação artística pelo meio da linguagem, né? Que cada vez o eu lírico ele é esclarecido em uma poesia e uma nova entidade é criada. E este não é um problema dos poetas do mundo e o aparecimento dos poetas, a idade firme perante os fatos, mas a voz imaterial que modela e destrói a expressão vivida pelo autor transforma a poesia, né? Então, como vocês puderam entender, né, basicamente, ele é utilizado nos textos de gênero lírico, eles vão estar lá, basicamente. Então, você consegue identificar bem em gênero lírico. E tem a característica de expressar emoção e subjetividade. Então, quando tiver no gênero lírico, expressar emoção e subjetividade, você já tem a certeza que aquilo ali é o eu lírico, tá bom? E também envolve a criação artística, né, por meio da linguagem, ele é esclarecido em uma poesia, enfim, assim que a gente consegue identificar. Eu peguei um poema de um poeta, né, chamado Fernando Pessoa, e eu botei aqui pra vocês lerem. Ó, é um poema que ele se chama Isto, o título. E eu botei aí um exercício pra vocês fazerem. Vou dar um tempinho de novo. Na verdade, vocês podem pausar o vídeo. E aí, logo depois, eu vou dar o gabarito. Bom, então vamos lá. Depois de vocês terem lido o poema, né? Eu vou ler aqui as possíveis respostas e depois vou dar o gabarito. Bom, Fernando Pessoa é um dos poetas mais destacados do século XX. Sua obsessão pela poesia é interminável. Pessoa vive mais no nível criativo do que no concreto. E a criação é uma meta importante de sua vida. Então, essas perguntas, essas respostas aqui é para saber um pouquinho sobre o poema. Então, vamos lá. Esse poema, ele revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto, considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais, associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta,
apresenta a concepção do romantismo quando a expressão da voz do poeta e separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. Então vamos lá. A alternativa certa é a alternativa E, porque nesse poema ele basicamente envolve a separação entre os sentimentos do autor e é o que o eu lírico quer expressar. E não que o sujeito da escrita deva sentir o que está escrito. Não sei se vocês conseguiram entender. Então é um poema que ele envolve a separação entre os sentimentos do autor e que o eu lírico ele expressa. Mas não é o que o sujeito da escrita deva sentir o que está escrito. Ele inventou imaginando do nada e não faria do seu próprio texto uma biografia. Entendeu? Então, a alternativa certa, a alternativa é que separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. E esse é o gabarito da resposta, a resposta é. E é basicamente isso, gente, que o eu lírico a interpretação de texto é. Passei os exercícios para vocês fazerem, espero que vocês tenham acertado. Bom, foi basicamente isso, uma explicação bem rápida, bem fácil para vocês entenderem, bem simplesinha. Mas vocês já conseguem ter uma ideia, né, mais superficial sobre o conteúdo, para entenderem um pouquinho sobre a interpretação de texto e o lírico. Eu espero que todos tenham entendido bem os temas. Qualquer coisa, vocês podem deixar alguma dúvida aí. Mas foi isso. Muito obrigada.